nosso Pai, amado Mestre Jesus. Iniciando mais uma semana, reunimos-nos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, para mais um encontro com o Evangelho, com a Joana de Ângeles, um encontro conosco mesmos. Por isso, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Boa noite a todos, boa noite a vocês que já chegaram, estão chegando, então uma ótima noite para todos vocês, esperando que o final de semana tenha sido muito bom, com a família, na paz, tranquilidade, na harmonia. E assim, desejando o melhor, sejando todos bem-vindos, hoje nós temos programado para o Evangelho, aliás, vamos iniciar mais uma vez o Evangelho. Terminamos o capítulo 28, que foi a coletânea de preces espíritas, e hoje nós vamos falar sobre a autoridade da doutrina espírita. Isso é um texto longo, então nós fracionamos, até porque a Joana de Ângeles também hoje não economizou nas palavras no seu capítulo, naquilo que ela vem nos falar, e Joana de Ângeles sabe que ela é muito, muito positiva naquilo que ela deseja falar para nós. E aqui hoje, então, ela vai falar sobre a facilidade nas tarefas, que é então o capítulo, o 43 do livro Espírito e Vida, a psicografia do Divaldo Pereira Franco. Mas muito importante, como a gente falou, é este início do Evangelho, quando nós vamos falar sobre a autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinamentos dos espíritos, daquilo que os espíritos nos falam. Mas antes, claro, vamos aqui aproveitar e dar uma boa noite para vocês. Está aqui o boa noite da Alzira Crepaldi, boa noite da Cecília Tiliac, Sandra Oliveira Vita, gratidão sempre, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Fábio Fidelis, boa semana, também a Bárbara Santana Nery aqui conosco, a Lene Souza, que Deus abençoe com muita paz e serenidade. Oremos a isso, serenidade sempre muito bom, Também o boa noite aqui do nosso prezadíssimo Carlos Santana, também está sempre conosco. Assim, amigos, agradecendo a todos vocês, também temos sim já alguns likes, bacanas aqui de vocês. Olha aqui, a Alzira Crepaldi, Sandra Oliveira Vita, Lene Souza, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, também virando a página, porque agora ela vai pensar um pouquinho no que ela vai nos dizer. Está pensando. E continua pensando. Vamos ver se aqui fala mais rápido. Vamos ver. Aí, Cacilda Cassiano, Bárbara Santana Nery, Edmar José Bueno, Carlos Santana, Reginaldo Porto, Regina Medeiros, Fábio Fidelis, Carlos Eduardo Aragão, Maria Alice dos Santos. Abraços nossos e todos nós reunidos para todos vocês. O desejo de uma maravilhosa noite, como sempre, juntos. Também registrando aqui Toninha Pericinoto, psicanalista, dando aqui seu boa noite. Sempre esses simpáticos boa noite que nos reúnem aqui. E vamos ver o que o Evangelho nos fala sobre a autoridade da doutrina espírita. Vamos ver então. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra de quem dissesse ter recebido seus ensinamentos. Admitindo uma perfeita sinceridade da sua parte, quando muito, poderia convencer as pessoas do seu meio, poderia ter seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a
todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado, para enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões vêm e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um, para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecerem as massas. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não seria por isso menos inesgotável, pelo fato mesmo de que ela não está na terra, mas surge de toda parte, e cada um a pode aurir. Na falta de homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos, que alcançam todo o mundo e que ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos, em realidade, que fazem a propaganda, com a ajuda de inumeráveis médios que lhes suscitam de todos os lados. Se não tivesse havido, senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções da parte de muitas outras pessoas. Todas as nações não o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, comunicando-se por toda parte, e a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade. Está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos do além-túmulo. Era preciso que fosse assim, para que se pudessem chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. Esta universalidade no ensinamento dos espíritos faz a força do espiritismo e é também a causa da sua propagação tão rápida. Ao passo que a voz de um único homem, mesmo com o socorro da imprensa, empregaria séculos antes de chegar ao ouvido de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem da qual não gozou nenhuma das doutrinas que surgiram até hoje. Se, pois, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas essa não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo encontra uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam suscitar, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são seguramente um escolho, mas que levam em si o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe em suas capacidades, estão longe de individualmente estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrarem certos mistérios, de que seu saber é proporcional à sua depuração, à sua elevação, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens, e menos que certos homens,
Há entre eles, como entre esses últimos, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres. Mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam emprestado para fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, e elas devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito, que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Aí, amigos, o que nos traz hoje, iniciando então esse texto, que é o item 2, autoridade da doutrina espírita. E aí fala da doutrina como seu surgimento, de que maneira ocorreu. Ela não tem um dono, não tem nada disso. Ela simplesmente representa a voz, as explicações de milhares de espíritos. Mas como nós vimos aqui também, as últimas coisas que nós aqui vimos, foi que cada espírito pode dizer o que bem entender, assim como nós aqui encarnados podemos fazer o que nós bem entendermos. Mas para tudo há critério. Especificamente na questão doutrinária, daquilo que a doutrina já nos traz, que já nos trouxe através de Kardec, nos 5 livros básicos da doutrina, e mesmo em toda a literatura aí que vem de Chico Xavier, de Valdo Franco, de tantos e tantos outros, eles representam o quê? Representam a palavra, mas que não se desvia daquilo que a doutrina, através dos livros de Kardec, aqui nos disseram. Então, os espíritos podem se manifestar? Podem. Numa casa espírita, óbvio. Fora da casa espírita, também. E aí eles têm liberdade de falar o que quiserem. Mas tudo aquilo que foge à concepção espírita, de esclarecimento, de colocações, de orientações, tudo isso não deve ser lá levado em consideração. Porque na doutrina ou nos livros de Kardec não foi nada daquilo que o Kardec disse ou pensou. Ele ali representa o quê? Ele representa aquilo que os espíritos esclarecidos, bem entendidos, vieram e disseram. Ou mesmo aquilo que manifestações espirituais, psicografias mediúnicas de espíritos dos mais diversos pontos do planeta falaram. E quando há essa combinação daquilo que se diz, e dentro desse critério lógico que a própria ciência assim também o exige, que o Espiritismo anda ali lado a lado com a ciência, esses preceitos, essa conceituação, tudo aquilo que a doutrina espírita leva em consideração, precisa ser levado também em consideração quando se recebe qualquer comunicação. Ver se aquilo que se está dizendo está ali de acordo com aquilo que a doutrina procura nos esclarecer, os seus mais diferentes pontos. Por isso que sempre é importante, como diz Kardec nos próprios livros, espíritas, orai, instruí-vos, para exatamente ter essa capacidade de distinguir a veracidade de qualquer manifestação espírita a qualquer tempo. Porque como nós vimos ali, qualquer um pode dizer o que quiser, mas cada um de nós, a grande realidade para nós aqui, encarnados, e mesmo para desencarnados, cada um tem a sua maneira de pensar. Dentro da mesma família, a família de vocês, pensam da mesma maneira em tudo? Claro que não, em nenhuma. Porque são, sim, espíritos absolutamente diferentes, com experiências diferentes, e cada experiência é própria de cada um, e é aquilo que vivenciou, então conhece aquilo, e aquilo tudo que conheceu, tudo aquilo que fez, acabou moldando a característica de pensamento do espírito que está
aqui encarnado, habitando. Seja o meu, seja da Célia, seja aqui da Toninha, da Márcia, da Margarete, do Maurício, seja da Ivana, da Alzira, seja da Vani, da Leni, enfim, todos esses amigos que normalmente estão aqui conosco, estamos todos diferentes. Mas sim, nós acreditamos naqueles postulados que ali a doutrina nos coloca e que dá muita responsabilidade para cada um de nós. Então toda atenção é muito preciosa quando se encara alguma declaração de origem espiritual, mesmo livros que muitas vezes vêm por aí, é preciso ver se aquilo que está ali colocado está de acordo com a doutrina ou se não está ali querendo, em muitos casos, como acontece muito, fazer uma renovação dos preceitos, daquilo que foi dito, que é antigo, era da época de não sei o quê. As verdades, elas não mudam, elas são, sim, com o decorrer do tempo, sedimentadas. E é aquilo que vem acontecendo. Então, que tenhamos bastante critério para fazer valer realmente essa autoridade da doutrina espírita em seus mais diversos pontos, colocando para cima de tudo, para todos nós, responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. Ok? Quarta-feira nós vamos ler mais um trecho da autoridade da doutrina espírita. Ok, gente? Então, olha aqui. Vamos cumprimentando também a Judélia Lima. Olha aqui o Maurício Barros, um grande abraço. Muita paz. Margarete Lemos, a Márcia Miranda, Toninha Pericinoto também aqui conosco. A gente agradece, a participação, também o like, o like. E também o like dos diversos amigos mais que aqui nos colocaram. Vamos agradecendo demais José Bueno, Bárbara Santana Nery, Cacilda Cassiano, o Reginaldo Porto, a Regina Medeiros, enfim, todos vocês que estão aqui conosco. E, queridos amigos, nós temos Joana de Ângeles também chegando, e ela vai falar sobre nossas tarefas. Olha aqui, Joana de Ângeles chegando. Facilidade nas tarefas, ou seja, naquilo que a gente tem para fazer e que muitas vezes acaba se esquecendo, ou se acomodando, ou não lembrando, ou simplesmente não fazendo. E ela vem e vai falar para nós, no capítulo 43 do livro Espírito e Vida, facilidade nas tarefas. Vamos ver o que ela diz. Em consequência de uma observação apressada, tem-se a impressão de que muito facilmente, na atualidade, se pode manter conduta cristã. Muito facilmente. Por quê? Triunfos e comodidades assinalam a vida moderna. E, em si, considerando a benignidade das leis em relação ao culto cristão, julga-se impensadamente que o momento não oferece ensejo para o martírio e a exaltação da fé, que modificou, a partir de Jesus, a estrutura socio-moral da humanidade. O que ocorre, no entanto, é que a acomodação de hoje vem realizando conchavos negativos e convênios deprimentes entre a conduta cristã e a vida profana pouco recomendável, em que muitos crentes se comprazem. Enquanto o Evangelho não triunfe no coração clareando as mentes, a fim de poder dirimir com segurança dúvidas de qualquer natureza, não conseguirá penetrar vigorosamente aos portais do lar, conduzindo com eficiência o sagrado instituto da família. Com os ensinamentos espíritas, ditados pela experiência dos desencarnados, as responsabilidades que assinalam o compromisso cristão se incorporam à vivência evangélica, impondo diretrizes austeras para o dia a dia do homem na existência física. Advertindo quanto ao despertamento da consciência no além-túmulo, os espíritos superiores imprimem elevação e nobreza ao crente, elegendo nele o realizador do bem indestrutível onde vive e com quem vive. Aquilo que nós já também falamos agora há pouco no Evangelho, Na importância dos espíritos e suas diretrizes e, como disse aqui, com os ensinamentos espíritas ditados pela experiência dos desencarnados,
as responsabilidades que assinala o compromisso cristão, responsabilidades, se incorporam à vivência evangélica. Tornando a vida cristã e espírita adormecida, muitos usuários da comunidade adaptam as disposições do Evangelho a um caráter leviano e repousam em agradáveis bem-estares, crendo passada a época dos flagelos e dos sacrifícios pelo Cristo. Não vai ter flagelo, que é sacrifício do Cristo. Hoje, claro, nosso flagelo, nosso sacrifício é outro. Nosso sacrifício precisa ser em função daquilo que nos corrompe na vida nossa do dia a dia. Tantas coisas que procuram nos desviar, né, da verdadeira moral cristã. E aí é o grande problema, que não tem. Eu disse outro dia aqui, quando falávamos do Pai Nosso, que é tão importante o Pai Nosso, porque louvamos a Deus, levamos nossos pensamentos a Deus, né? Mas o mais importante que nós fazemos no nosso dia a dia para louvar a Deus é exatamente o que fazemos em nosso dia a dia. A oração é essa comunicação direta, né, amorosa do coração, mas o nosso dia a dia precisa ser também amoroso, precisa ser também direto ao coração, e cada ação nossa fala ao olhar atencioso do nosso Pai. Então, o que adianta fazermos coisas erradas o dia inteiro? Aí chega na noite, vamos orar o Pai Nosso com emoção. Aí vamos pôr na balança o nosso dia e vamos acabar vendo que acabou sendo muito perdido. Então é preciso essa consciência, e é isso que fala, a responsabilidade cristã evangélica. Cultivam-se jogos de narcóticos, alcoólicos e libertinagens, elucidando-se que as questões morais nada têm a ver com a doutrina que atualiza o cristianismo na sociedade. Cambistas e agiotas e fumantes, maledicentes, caluniadores, preguiçosos e displicentes afogam a consciência nas ondas do não pensar. Por enquanto, e todos se acreditam perfeitamente enquadrados nas disposições renovadoras do cristianismo. Leviandades e compromissos infelizes são acalentados com sorrisos joviais, como se a honra fosse uma dessas diversas pedras com que muitos se divertem nos tabuleiros de xadrez. E quantos buscam reunir na vida diária e doméstica os requisitos mínimos exigíveis que traduzem a penetração do Cristo e do Espiritismo neles, tão tidos à conta de fanáticos e dementes. O dia do cristão começa cedo. A madrugada se impõe sobre as sombras com o poder da luz. As pequenas realizações fazem grandes os homens. As vitórias humildes sobre as paixões aparentemente insignificantes e os singelos hábitos maus tornam valorosos os lutadores. Somente quem é capaz de ser grande nas pequenas lutas se faz humilde nas vitórias grandiosas. Não te empolgues com as facilidades que te advêm, transferindo o teu campo de ação para a borda de abismos disfarçados e sedutores. Não te enganes a ti mesmo, persuadindo-te com utopias e sofismas que não aquietam nem harmonizam os ditames da consciência. Apresenta a verdade sem dureza e usa a bondade sem pieguismo. O valor do caráter é medido pela perseverança nos empreendimentos superiores, sem a aspereza nem amolecimento. Sê afável e meigo a serviço do Cristo, embora os calhaus que te firam. Os espíritos de luz não improvisaram santificação momentânea. Viveram retamente na terra onde te demoras, perdendo muitas vezes para não se perderem.
Surpreende-te quando tudo correr-te muito bem e muito facilmente. Recorra aos supliciados e agredidos de todo, recorda os supliciados e agredidos de todos os tempos. Entre eles estão os pioneiros e heróis do conhecimento, do amor e da arte. E acima de todos se destaca um rei trajado de singela túnica e alpercatas humilínimas, que se deixou flagelar para que a verdade de que se fizera portador não ficasse confundida com a astúcia e a mentira, mas encastelada em luz divina para se derramar sublime pelos tempos em fora, banhando de harmonia todos os corações. Joana de Ângeles para nós, meus amigos, e ela fala e fala muito bem sobre nós, sobre as facilidades do mundo e sobre a facilidade com que pensamos que está tudo tranquilo, né? Que ser cristão é só não fazer mal. Não ser cristão é preciso ser ativo. É preciso trabalhar todos os nossos sentimentos interiores, nossas responsabilidades, não nos deixarmos levar por todas essas aparentes vantagens que o mundo nos dá. E nos oferece muitas vantagens. A questão é como é que nós vamos nos comportar frente a estas, muitas vezes, entre aspas, vantagens. Né? Não é tão incomum, como se diz, né? Queremos tirar aquela vantagem. Né? Até aquele carro baratinho ali, até aquele celular que está vendendo, né, por um preço de nada, tem aquela aplicação lá naquelas moedas que, olha, dá uma renda extraordinária. Amigos, não existe mágica nesse mundo. Não existe mágica. Existe a lei divina, as leis da natureza, as leis naturais e a lei do Pai. E a lei do Pai, ela foi simplesmente trazida para nós e transformada, né, na sua maneira de aplicar e de ver o Criador por nosso Mestre Jesus. E o que ele fala tem toda a propriedade e tem toda a certeza para a gente se habituar a trabalhar um pouco melhor na nossa própria vida. A gente tem aquele costume, né, de querer trabalhar na vida dos outros, mas na nossa a gente sempre acha que está perfeita. Eu estou com todas as virtudes no ápice dentro da minha maneira de agir, dentro do meu pensamento, as minhas palavras, e não está coisa nenhuma. Tantas coisas precisamos melhorar, que é o que diz aqui Joana de Ângeles, porque vamos nos acomodando às facilidades e ofertas do dia a dia. Todo cuidado é pouco, né? E olha aqui, aniversariantes de hoje e amanhã. Hoje a Jesuína Monteira Serrante, Cláudia Mignoni, Neto Souza, Adelson Araújo, Rosângela Faturi, Rosimeire Zamboni, Dalva Garbim, nosso abraço para Dalva, conhecida nossa, pessoal trabalhando um tempo junto, grande abraço. Deus abençoe. 18 amanhã, Pit Pit, é o nome que ela colocou aqui, Pit Pit, vai ser mais fácil para o pessoal e os amigos dela identificar. Noeli Facina, também conosco, fazendo aniversário amanhã, Daniele Fabiano, S. Fabiano, aniversariando. Então, para todos vocês, nosso abraço. Abraço aqui meu Itacélia, abraço de todos nós que estamos reunidos, levando a vocês o nosso carinho, nossa vibração positiva e desejando sim muita luz na caminhada, que Deus abençoe, sempre com muita qualidade, boas sementes semeadas, porque os frutos somos nós que colhemos, né? Então, amigos, agradecendo ao nosso Pai, parabenizamos sim, claro, com muita alegria a todos vocês. Tá bom? Olha aqui, vamos também dar o boa noite da Valdira Vicente, da Cacilda Cassiano, da Judélia Lima, né, que estão sim aqui conosco com muita alegria e a gente agradece esse momento. Também vamos agradecendo mais de vocês aqui, que agora eles misturam, o Facebook faz umas coisas, eles misturam todas as coisas, todos os nomes, é uma coisa pavorosa, né, como se diz. Mas nós agradecemos também a todos vocês que deixaram aqui aquele bacana, aquele bonito, aquele simpático like.
e vamos ao encerramento, né, amigos? E nesse momento de encerramento vamos fazer a nossa prece, vamos orar sim por todos aqueles nossos amigos, nossos irmãos que precisam, né? Estão passando por momentos difíceis, sejam eles momentos difíceis da parte física, seja difícil da parte psicológica, de qualquer maneira é difícil. E nós precisamos então auxiliá-los, e uma maneira extraordinária é com a nossa prece para a sua recuperação. Mentalizem e vamos orar, sim, por Aline Priscila de Camargo, Amanda Casiana Cassiano, Cláudio Cléber Filho, Delcio Musa da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernandei Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Eunice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Milene Conúcio, Zoraida Maria da Silva, Rogério Mantovani, Eliana Saldanha, Zulei Cabrum, Claudinei Ramos, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Emerson, Adriano Licenco, Zoraida Esprado, Silvana Andrés Santa Rosa, Carla Souza, Rosa de Cresce, Alexandre Camargo, Eronilda Mônica Volcante, Daniela Camargo, Ivair Teixeira Ramos, Maria Ângela, Dona Bela Baixo, Jacques Merter Marques, Regiane Castellanelli, Sara Martins de Queiroz, Gustavo Oliveira, Cecília de Paula, o Igor Schulte, Paulo Renato Ferreira, Dona Lourdes Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Pontes, o Fernando Palucci e também por Gustavo Pinheiro, sua recuperação. Assim, amigos, aproveitando este momento, inicialmente, vamos tranquilizar nosso corpo, nossa mente e fazer então a nossa oração. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estão seus filhos reunidos em seu nome, amado Pai, em seu nome, querido Mestre Jesus, e vos agradecemos pela vida, amado Pai, sua misericórdia para conosco, que nos permite estarmos juntos, nos louvando, agradecendo pela vida, e vos pedindo as suas bênçãos para todos os seus filhos, suas bênçãos luminosas, celestiais, para todos os aniversariantes destes dias, para tantos pais que recebem seus filhos em seus braços amorosamente, para todos os nossos irmãos, nossos entes queridos que estiveram conosco nesta vida, mas já voltaram ao plano espiritual, muita paz, alegria, oração e bênçãos. Também para todos aqueles nossos irmãos que estão nos deixando após cumprirem aqui sua jornada, acolhidas no plano espiritual, que tenham uma caminhada com muita luz e abençoada. E sim, Pai, abençoa todos esses irmãos que aqui demos os nomes, que mentalizamos e levamos a vós, todos querendo continuar conosco na caminhada física, visando sim o aprimoramento moral e espiritual. Por isso, abençoa a todos, abençoando todas as nossas famílias de todos nós reunidos, a famílias de todos os seus filhos, amado Pai. A bênção para todos, para tanto sofrimento nessa vida, para tanta dor, tantas famílias destruídas por nós mesmos, por nossos ódios, nossas presunções, egoísmo, maldade, tantos sentimentos a serem trabalhados por todos nós. Assim, amado Pai, abençoa o coração de dirigentes de todas as nações, para que trabalhem sim pelo povo acima do orgulho, da vaidade tão comuns. Abençoa aqueles que precisam do trabalho, aqueles que sim têm seu trabalho e que valorizam. Abençoa aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa nossas casas de oração, onde nos reunimos para vos agradecer e louvar. Abençoando este planeta maravilhoso, amado Pai.
para que possamos recompor a natureza em seu equilíbrio. Animais, vegetais, a preservação, a boa utilização desta água fundamental a todos os seus filhos. Tantos erros cometidos e que estão sim influenciando em nosso dia a dia, no dia a dia de todo este planeta. Auxilia-nos a nos conscientizarmos, amado Pai. E abençoa, assim, todas as crianças, jovens, todos esses que estão vindo a difícil missão de melhorar este mundo com a paz, com amor, com respeito, com alegria, com sim a compreensão, a paciência, a tolerância, a indulgência, o perdão e o amor. Abençoa. E assim pedimos e elevamos a vós esta oração, dizendo: Pai nosso que estás nas flores, nos cantos dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo, gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios, egoísmo. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. E que assim seja, amado Pai. E pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos. Pedimos por aqueles que estão no plano espiritual, por aqueles que estão encarnados, onde estiverem, como estiverem, a sua luz. Ao nosso lar, a sua harmonia, ao nosso corpo, o equilíbrio, à nossa mente, a paz, o bom pensamento, a calma nas decisões. Assim, harmonizando nossos lares, pedimos suas bênçãos para aqueles que vêm aos nossos lares e trazem seu amor. Assim, abençoa, Pai, todos os nossos anjos guardiães, os bons espíritos. Abençoa aqueles que estão ainda perdidos em seu caminho, para que voltem ao bom caminho. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, por sua graça, nosso Pai, agora e sempre. E assim seja. Sim, queridos amigos, nesta segunda-feira, belíssima segunda-feira, claro que belíssima, estamos iniciando uma nova semana, estamos deixando uma semana, que terminou no domingo, e agora nossa luta e nossa esperança de uma semana maravilhosa, semana linda para todos nós, para todos vocês, familiares de vocês, no trabalho, no lazer, na direção dos automóveis, onde quer que vocês estejam. E que haja paz no pensamento, nas palavras, nas ações de todos nós, que é aquilo que nós realmente precisamos no nosso dia a dia. Trazer essa fluidez celestial para nós e que depende basicamente de nós podermos aproveitar sempre no caminho do bem. Então, eu e Célia agradecemos a presença de vocês, mandamos um beijo muito grande, aquele abraço coração a coração para todos vocês, acolhemos também os seus. Quarta-feira, depois da manhã, vamos estar juntos mais uma vez. Vamos sim louvar nosso Pai, agradecer, ouvir o Evangelho, Joana de Anjos, nesse momento que é nosso e fala ao nosso coração, coração de todos nós. Muito, muito agradecido a todos vocês. A paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, guiando nossos passos, iluminando nossas mentes, harmonizando nosso corpo
e que possamos distribuir essa paz onde quer que nós formos, e flua de nosso coração pelos nossos bons pensamentos, desejando sempre o bem. E assim, devagarzinho, cada um de nós consegue ir mudando o ambiente em que está. E a longo prazo, esse planeta que precisa de tanto amor. Até quarta-feira, fiquem todos maravilhosamente bem, com a graça de nosso Pai. Até lá. Tchau.